Olá, querido filho e filha, que a paz do Senhor Jesus esteja com você. E nós estamos aqui na nossa catequese com exclusividade YouTube Padre Manzotti, com grande alegria. Você tem gostado das catequeses? Indica para um amigo, para uma amiga. E olha, espero que você esteja aproveitando. E por favor, nunca esqueça depois de dar um like, nunca esqueça depois de fazer o seu comentário. Eu tenho lido os comentários, é muito importante para mim e de repente você até pode lançar questionamentos. Eu não pretendo parar com essa catequese. Então significa que se você me lançar um questionamento, pode ser que numa outra catequese eu aborde a sua pergunta. Me ajude a preparar essas catequeses. Quais são os temas que você gostaria que eu tratasse aqui? Combinado? Hoje eu quero falar sobre a necessidade de termos consciência de que somos eterno aprendiz. Ser um eterno aprendiz. Principalmente porque as pessoas se acham prontas. Estou pronto. Já não tenho mais nada a acrescentar na minha vida. Coitado. Sabe nada. Na verdade, a atitude é ser um eterno aprendiz. Você tem isso dentro de você? Gente, você sabe que quando termina a missa, é que começa a missão. O padre, vão em paz, que Deus vos acompanhe. A missão do cristão não termina na missa. A missão do cristão começa quando saímos da igreja. Somos chamados a irradiar a fé na família, no trabalho, na sociedade. Missa est, vão em paz. Então nós somos chamados a transmitir esta fé na família, transmitir a fé no nosso ambiente de trabalho e em toda a sociedade. Ser discípulo de Jesus é segui-lo, mas não é segui-lo em ideias somente, mas é no exemplo de vida, vivendo o amor e a justiça. Para esta catequese, eu vou a Mateus, capítulo 5, versículo 13 a 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se torna insosso, com que o salgaremos? Para nada mais serve senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre o monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de um alqueire, mas na luminária. E assim ela brilha para todos os que estão na casa. Brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Retomo, dentro da Léxio Divina, alguns versículos. Vós sois o sal da terra. Depois, vós sois a luz do mundo. Brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens, para que vendo, atenção,
vossas boas obras, a luz, eles glorifiquem, não as boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Percebe esse paralelo? Não é fazer as boas obras para sermos nós elogiados pelas boas obras, mas as nossas boas obras se tornam luz e a partir disto se glorifica a Deus. O último a ser glorificado é Deus. Mateus capítulo 5, versículo 13 a 14. O cristão é chamado pelo texto que acabamos de ouvir, deve ser sal da terra e luz do mundo. O cristão é chamado a ser firme nos valores de Cristo e testemunha de sua verdade. A fé não é teoria. Repito, a fé não é teoria nem prática isolada. A fé, ela não pode ser estéril. A fé não pode ser apenas ritual. A fé precisa se traduzir em amor fraterno, rejeição à hipocrisia. Por isso que eu dizia, eu não faço para que as minhas boas obras sejam motivos de elogio. As boas obras mostram a luz que, em última instância, glorifica a Deus. Então, rejeitar a hipocrisia, rejeitar a mentira, rejeitar a maldade. A fé deve ser vivida e testemunhada no mundo. Ser cristão é um projeto de vida contínuo. Não é um momento religioso. Nós vamos agora ao Catecismo da Igreja Católica, um texto lindíssimo, que fala sobre a fidelidade. E diz assim: 2044. Catecismo da Igreja Católica, 2044. A fidelidade dos batizados é condição primordial para o anúncio do Evangelho. A fidelidade, começou ali, grave essa palavra, que às vezes a gente perde e não interpreta bem o texto. A fidelidade do cristão é primordial para o anúncio do Evangelho, para a missão da igreja no mundo, para manifestar diante dos homens sua força de verdade e de radiação. A mensagem da salvação deve ser autêntica pelo testemunho da vida do cristão. O próprio testemunho da vida cristã e das boas obras, feitas em espírito sobrenatural, possuem, olha que coisa mais linda, possuem força de atrair os homens para a fé e para Deus. O Papa Francisco falava isso, Bento XVI falava muito isso, que nós devemos não pregar sobre Deus, mas levar com que sejam atraídos por Deus. Vou retomar esse último texto, 2044. O próprio testemunho de vida. Vamos pensar assim, uma Santa Teresa de Calcutá, uma Santa Anjo dos Pobres, Santa Dulce, o anjo bom da Bahia e tantos outros santos, São Francisco de Assis, Santo Antônio de Pádua. O próprio testemunho de vida, as boas obras feitas em espírito sobrenatural possuem força para atrair os homens pela fé e atrair para Deus. Nossa, atração para Deus. Esse ensinamento mostra que a maturidade da fé
se expressa em testemunho concreto, irradiando o amor de Cristo em todas as dimensões da vida. Você sabe que Jesus tinha o seu seminário e ele formou discípulos para dar continuidade à sua obra. Nós estamos no seminário de Jesus. Você é seminarista de Jesus Cristo. Eu não. É sim, você é discípulo de Jesus. A adesão a Cristo exige compromisso e coerência de testemunho. Compromisso e coerência de testemunho. Não existem dois mundos. É um erro. Inclusive, o sacro e o profano. Existem muitos livros, muitos teólogos que refletem sobre isso, que é um perigo quando nós dividimos os dois mundos. Porque a ideia, qual é o perigo? Ah tá, aqui é de Deus, então aqui sou de Deus. Aqui, no profano, eu sou do mundo, então faço o que me dá na telha. Não. Não existem dois mundos, o de Deus e o da vida cotidiana. A fé é o discipulado que está presente na família, no trabalho, na sociedade. Cuidado. Cuidado com esse sacro e profano. Mas nesse contexto, em outros contextos se entende, mas se cria uma dualidade. Aqui eu ajo como cristão, aqui eu estou no mundo, ajo como estar no mundo. Não. É levar o discipulado de Cristo na família, no teu trabalho, na sociedade. A fé verdadeira se manifesta nas atitudes. O cristão existe para transformar o ambiente onde vive. Entendeu isso? Estar no ambiente e transformar o ambiente. O centro da vida cristã, qual que é? O amor. Qual o maior de todos os mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas. Seremos, lembre desta frase que é extremamente questionadora, seremos reconhecidos como discípulos pelo amor que temos. Nisso sabereis que serão meus discípulos, se amai-vos uns aos outros. Frase de Nosso Senhor. A fé, o seguimento sem amor é incoerente e vazio. A fé, o seguimento sem amor é incoerente e vazio. Não adianta rezar muito e não amar concretamente. Porque a oração leva ao amor. O amor leva à oração. Se estamos falando de discipulado, se estamos falando sobre seguir Jesus, quais são os perigos para o caminho do discípulo? Consegue citar alguns, padres? Padre, sim, existem alguns perigos muito claros. Um deles, o individualismo. Meu Deus, meus problemas. Cuidado com o individualismo, porque nós podemos levar o individualismo do mundo e tentar aplicá-lo na religião. Na verdade, Deus não é meu Deus, não é meu Deus particular, mas não é por acaso que Jesus, quando pediu, ensina-nos a rezar, ele disse Pai Nosso. Então, nosso Deus, nosso Pai. A fé autêntica, ela é comunitária. A fé autêntica se manifesta no amor ao próximo. Outra coisa, separar fé e vida. Eu falava isso um pouco antes. Sagrado, profano. Aqui, fé e vida, separar, gera hipocrisia. Se reza, mas não se vive. São Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 1,
também fala que é um grande perigo permanecermos no homem velho. Aqui existe, Paulo fala muito disso, o homem novo, o homem velho. Vida nova, vida velha. São Pedro recorda que somos resgatados pelo sangue de Cristo e chamados a viver como filhos obedientes, deixando para trás o antes, que era marcado pelo pecado, pela ignorância. Fé sem conversão se torna estéril. O chamado à conversão e à maturidade exige o quê? Vamos na linguagem de Paulo, na linguagem de Pedro. Deixar o antes, deixar a vida antiga, deixar a parte paganizada da nossa vida, aquilo que não é cristão, deixar para trás. Rejeitar a maldade, rejeitar a mentira, rejeitar a inveja. Percebe como é uma decisão? Em contrapartida, crescer na palavra, crescer no amor. Filhos e filhas, não basta ser batizado, é importante, sem dúvida, ser batizado é muito importante, mas não é o suficiente. Não basta frequentar a igreja, só frequentar por frequentar. É preciso viver como discípulo de Jesus. Quero lembrar algo importante para você. Quando se celebra a Noite Santa da Páscoa, existe algo muito importante a ser lembrado entre o Evangelho de Mateus e o Gênesis, capítulo 1. Mateus fala que as mulheres foram correndo para as pressas na madrugada, mas ele diz assim: no primeiro dia da semana. Por que Mateus diz isso? Porque Mateus é o mais judeu dos 4 evangelistas, dos outros 3. Ele escreve para os judeus. Então, tudo em Mateus tem um significado muito amplo. João é o águia teológico, mas Mateus sempre lhe quer dar uma interpretação do Antigo Testamento. Então, falando de vida nova, no primeiro dia da semana. Primeiro dia da semana, vamos lembrar, é um dia depois do Shabat. Então, é o 7º dia. Vamos pensar um pouquinho. O que é importante nesse aspecto? Quando no Gênesis diz assim, o que é que acontece no início? Faça-se a luz, e a luz se fez. Primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana, Jesus ressuscitou. A nova criação. Se antes foi criado a terra e a luz, no primeiro dia da semana veio a nova criação. Jesus, a luz do mundo, Jesus, a nova criação. Por que eu quero chamar a atenção disso? Nós somos filhos da nova criação. Nós somos filhos da luz do ressuscitado. Nós somos cristãos daquele que venceu a morte. E esta vida nova, eu e você somos chamados a viver. Nós não somos filhos das trevas, porque lembre-se, toda ação das trevas se tenta esconder, porque você não quer que elas venham à luz do dia. Então, pergunte-se, pergunto-me, as minhas ações são das trevas
o são da luz. Se eu hoje tivesse as minhas ações projetadas numa grande tela de cinema, eu teria vergonha do que faço? Eu conseguiria assistir ao lado da minha esposa ou do meu marido? Pense sempre assim. É simples, é simples. Sempre que você for pensar a sua vida, pense assim. Não tem aquela história, você está sendo filmado? E hoje é verdade, hoje eu creio, não é mais futurismo, a nossa vida está sendo filmada em todo lugar. Na rua, na igreja, em casa, tudo. Eles estão nos filmando. Tinha um filme que era futurístico e hoje é uma realidade. Agora, aproveito dessa realidade para dizer, imagine se tua vida, vamos dizer assim, na última semana, fosse colocada numa grande tela e exibida diante dos teus filhos, da tua esposa, do teu marido, ou a minha vida diante de vocês. Teríamos vergonha ou orgulho? Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, mestre e amigo, Tu nos chamaste para ser sal da terra e luz do mundo. Fortalece nossa fé para que não seja estéril, mas que se traduza em obras de amor, sinceridade e fraternidade. Ajuda-nos a rejeitar a hipocrisia. Ajuda-nos a sair da mentira, da maldade, e que possamos viver de fato como filhos obedientes, resgatados pelo Teu sangue precioso. Que nossa vida seja testemunho da Tua presença e que em cada gesto possamos irradiar a luz do Evangelho. Amém. Está gostando destas catequeses? Falo no plural porque são muitas. Mas esta em particular, gostou? Dá um likezinho. Escreva, eu gosto muito de ler os comentários. Cada catequese que eu lanço, eu gosto de ver como é que as pessoas reagem. Por favor, me ajude. Quero lembrar também, ficou com alguma dúvida? Coloca lá. Tem uma sugestão de algum tema? Faça a sua sugestão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Beijo no seu coração, evangelizar é preciso. Curtiu esse vídeo? Então se inscreva no canal e envie para o seu amigo ou familiar que precisa de conselhos espirituais. Evangelizar é preciso.